Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Gislene Teixeira, sou sexóloga, especialista em relacionamentos e também relacionamento extra-par, isto é, extraconjugal. Tem gente que não gosta muito desse assunto, mas é uma realidade, está aí, né? Alguém tem que falar sobre isso, alguém tem que atender estes casos. Então, eu atendo estes casos, eu lido com este universo das dos relacionamentos extraconjugais, este universo das traições, das amantes, das garotas de programa e por aí vai, né? Acompanhante de luxo, todo esse universo. Ah, você incentiva? Eu não tenho que incentivar nada, cada um, né? As pessoas são maiores de idade. Hoje a gente pode brincar vacinadas e cada um sabe o que faz da própria vida e não precisa de ninguém para incentivar, nem contra e nem a favor. Mas toda escolha tem suas consequências. Então, né, elas acontecem e quando dá ruim, aí vem procurar um profissional para dar uma ajeitada ali da melhor maneira possível, tanto para um lado quanto para o outro, né? Existem muitas situações, existe um universo a ser olhado nesse cenário de fato. Não é uma questão de julgamento, não é uma questão de crítica, nem de, sabe, valorização, não é uma questão também de valores, é uma questão de atitude. Foi lá, a atitude que eu tô falando, o que foi feito, né? Teria que esmiuçar muito o porquê foi feito. Não é esta parte que eu quero entrar na questão do porquê. Porque eu tô querendo dizer que existem muitas vertentes, né? O antes, o durante e o depois. Então, este é um dos meus universos de atuação profissional e, e tem muito que se falar, até mesmo porque é um assunto polêmico, é um assunto que as pessoas não gostam de falar, é um assunto tabu, é um assunto que gera muita discussão, porque na verdade não deveria ser assim, já que é uma realidade que se apresenta aí na sociedade, o número cada vez mais crescente de traições, infidelidades e que leva a consequências, né, muitas vezes completamente fora de controle, fora do controle de quando se pensou lá no início. Se é que foi pensado alguma coisa como consequência lá no início. Muitas vezes as pessoas simplesmente, muitas vezes, e assim, uma grandíssima parte das vezes, as pessoas simplesmente fazem as coisas, mas não pensam no que estão fazendo. E enfim, né? Então, é mais ou menos isso. Do que é que você está falando, Gislene? Eu estou falando, eu quero comentar sobre o caso da Elise Matsunaga. Aquela que picotou, né, esquartejou o marido, o, o Dayoki. Bom, nós voltando lá para o comecinho, para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita que está aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho, depois você clica em todas. Assim, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você será com certeza notificado. E vocês que já são todos da família de Vez Sexy, sejam todos muito bem-vindos. Sempre, 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 sempre. Bom, é o seguinte, parecia que esse caso estava lá, né? Que ninguém tocava mais no assunto, afinal de contas, aconteceu lá em 2012. Mas, e estaria mesmo. Mas saiu o documentário, né? A série documental na Netflix e veio à tona de novo todo esse caso, né? Da Elise Matsunaga, por conta
dessa série documental na Netflix, e ficou aquela coisa. Eu vi que tinha, mas eu não estava lá muito afim, tipo, eu vou assistir. Mas várias pessoas começaram a me mandar mensagens: você já assistiu? O que você achou? Ou eu assisti, é muito bom, você tem que assistir. Ou quando você assistir, você assistiu, o que você achou? Não, eu não assisti. Então você assiste, quando você assistir, você compartilha comigo as suas impressões. E eu recebi tantas mensagens, até porque é uma área que eu acabo, de uma forma ou de outra, atuando. E aí ontem eu assisti, né? Então eu tenho algumas impressões. Para quem me segue no Facebook, por exemplo, eu já compartilhei lá. E eu vou comentar um pouco da minha impressão e que eu já compartilhei, na verdade, no Facebook. Então, lá no Netflix, tem lá Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Uma bela. Era uma vez, né? Parece que quando começa... A gente tem a impressão que quando começa com Era Uma Vez, a gente vai falar de contos de fada, a gente vai falar de príncipe encantado, a gente vai falar daquele relacionamento cor-de-rosa, só que não. Neste caso, não. Então, eu comecei a escrever logo que eu comecei a assistir. Tanto é que depois eu fiz um edit, depois o segundo edit, as edições lá nos meus comentários, conforme eu ia assistindo, eu ia acrescentando informações na mesma postagem. Se bem que depois, né, não teve lá tantas mudanças como eu achei que até teria. Até tem um amigo advogado, tem mais na verdade, mas um amigo advogado comentou: depois vamos ver as suas impressões sobre o caso. E uma amiga aqui também tinha me cobrado, se eu tinha me cobrado no sentido de você assistiu, compartilha comigo, também coloquei lá. Bom, e então eu comecei dizendo o seguinte: bom, eu vou começar a assistir e depois eu falo para vocês, compartilho com vocês o que eu penso. Isso foi o que eu coloquei lá. E aí eu comecei a assistir, são, se eu não me engano, 4 episódios. E eu disse o seguinte: que eu estava assistindo e que eu estava com muita raiva do que eu estava vendo. Por quê? Porque bem no começo eu não... Enfim, né? O caso não é uma questão de dar spoiler ou não, mesmo porque o caso foi público e notório e todo mundo acompanhou pela televisão. E como eu disse, não é uma criação, não é uma invenção, é um documentário. Na verdade, é um apanhado de tudo aquilo que a gente viu na época, até o julgamento, um pouco mais recheado de mais informações e depoimentos e enfim, né? E ela, obviamente, falando. Então, não tem nada de spoiler, porque é público e notório. E aí eu comecei a assistir, e eu disse: estou assistindo, mas eu estou com muita raiva. Por quê? Porque no começo mostra exatamente, né, ela falando, aquela coisa toda, e eu fui olhando essa situação, e por que me deu muita raiva? Por que eu senti raiva? É um misto de muitos sentimentos, muitas emoções assistindo. Porque, obviamente, a gente olha... Quer dizer, eu penso que as pessoas, né? Mas eu como mulher e eu como especialista e profissional na área, eu olhei por tive várias vertentes. Eu fui fragmentando toda essa questão. Então, eu olhei pelo relacionamento como um todo, pelo casamento, eu olhei pela família, eu olhei pela história dela, né, a primária lá, familiar, eu olhei para a profissão dela, que ela foi garota de programa, aquela coisa toda, eu olhei para o casamento, eu olhei como ele a tratava e eu olhei tudo que aconteceu e o desfecho. E, obviamente, tem muitos pontos nessa questão. Isso porque
Eu estou falando do que veio a público, né? Do que está no documentário e do que veio a público na época em que aconteceu o caso. E também, obviamente, não é tudo que aconteceu e que foi divulgado e nem que ela mesma contou. Tanto é que ela diz, um dia tem coisas que vão pro túmulo, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente e que vão pro túmulo conosco, porque a gente não conta para ninguém. E que um dia, se a filha dela quiser saber da história verdadeira, que ela vai contar para a filha. Então, desta informação, a gente já sabe que tem muito mais coisa aí e que não foi divulgado porque não era interessante, porque poderia comprometer mais do que, né, prejudicá-la mais do que ajudar. Então, a gente tem pedaços da história, como todas as histórias, até histórias que não estou falando de crimes, mas toda história só é contado aquilo que a gente quer contar. A gente só mostra ao outro, até o meu último vídeo aqui no canal, eu falo sobre isso, né? A gente mostra só aquilo que a gente quer mostrar. Mas as nossas reais impressões, os nossos reais sentimentos, emoções, reflexões, muitas vezes tudo isso fica apenas conosco e a gente não compartilha com absolutamente ninguém. Como um caso, e como eu falei, não precisa ser crime. Tem casos que a gente pode ser um desabafo, pode ser enfim, qualquer coisa. Ou a gente guarda com a gente, ou a gente revela uma parte, ou a gente revela apenas uma parte para uma pessoa, né? Essa semana passada, uma pessoa veio me falar e falou, olha, uma determinada situação, e falou assim, nossa, você pode me ouvir? E falou, contou, e aí chorou, e no final disse assim, eu estava angustiada, eu precisava contar para alguém, né? Então, às vezes tem aquelas coisas que acontecem com a gente, que a gente fala, eu não vou contar isso para ninguém. Mas conforme aquilo vai dando aquele aperto no peito, aquela angústia, você fala, eu preciso contar para alguém, eu preciso compartilhar com alguém, né? E pode ser uma coisa qualquer, entre aspas, sabe? Uma paixão, uma desilusão, uma traição, enfim, mil situações. Então, com certeza tem muito mais nessa história aí do caso da Elise que a gente não sabe e nunca vai saber. Ponto. Acabou, né? Mas, dentre essa situação toda, do que a gente sabe, tem muitas coisas a serem olhadas. A gente poderia fragmentar, que não é o objetivo aqui, em vários casos. Poderíamos tratar, porque tudo é importante. Não existe ponto sem nó, né? Então, neste caso específico, a gente poderia falar no antes, no durante e no depois. A gente poderia falar em quando eles se conheceram, no casamento, do que acontecia, que a gente tem fiapos de informação, e depois como terminou, né? Como terminou até mesmo no dia do crime de fato e como que foi trazido essa informação, esses pedaços de informação, literalmente pedaços de informação aí. E tudo é importante, mas muitas vezes a gente olha e fala assim, e eu tô fazendo um paralelo não para esmiuçar o caso da Elise, eu não quero saber do caso da Elise, mas eu vou pegar como parâmetro para chegar em casos, tem Elises a dar com pau, não só nesse país, mas no mundo. Existem Elises aos montes. É só a gente pensar, e aí fazer o processo inverso, né? Quantos casos de feminicídio tem todos os dias?
e quantos homicídios. É que quando a gente fala homicídio, né, parece que é geral, mas feminicídio e homicídio. Pensando até nessa questão desses relacionamentos conturbados, casos de amantes, casos dessas questões todas. Então, o que eu quero trazer, eu vou aproveitar o caso da Elise para falar de todas as Elises que tem por aí. Marias, Elises, Cristinas, Sônias, né? Madalenas e todas as mulheres que tem por aí e todos os homens também. Porque pensar que apenas as mulheres sofrem violência doméstica não é verdade. A gente sabe que é um número absurdamente maior quando comparado aos homens. Mas não é uma verdade única e 100%. Não é, tá? Proporcionalmente, as mulheres estão lá no auge, né? Nas estatísticas. Mas não é fato que sejam as únicas. Então, pegando o caso da Elise, ela foi a criminosa? Sim. Mas em alguns momentos, né? Pensando em ré e vítima, também foi vítima? Óbvio que sim. É só olhar como é que se dava esse relacionamento. Tanto é que lá no documentário, no júri, no fórum, perguntou, né, para uma determinada pessoa, que eu não lembro quem foi, e foi perguntado, você sabia o que acontecia? Algo assim, né? Como era o tratamento, como é que... E aí o homem falou assim, eles... não exatamente com essas palavras, mas eles xingavam, ele tratava ela mal, e aí o juiz falou para ele assim, você pode relatar? E a pessoa que estava dando depoimento, que era um homem, disse assim, eu prefiro não. Não, mas pode falar, é importante. Ele falou, não, tem mulheres no recinto, eu não me sinto confortável para isso. E também é desnecessário. E aí também levantou a seguinte questão. Também está relacionado com a profissão que ela tinha, né? Então a gente vai pegando esses pedaços de história e a gente vai vendo como é que as coisas acontecem e por que elas acontecem. Aqui eu não estou para defender ninguém, nem para acusar ninguém, nem para julgar ninguém, mas para mostrar esses pedaços que de repente tem muita relevância ou tem alguma relevância para um determinado grupo de pessoas, não tem a mesma relevância para um outro grupo de pessoas e não tem relevância nenhuma dentro de um cenário específico. Mas, como levantou essa pessoa nesse depoimento, a profissão dela, e aí não era falado, e também vários amigos, né, deram depoimento lá no documentário, que eles achavam estranho ele com ela, e eles achavam estranho também, e aí teve um que disse assim, a gente estava vendo que ela ia dar o golpe, né? Mas tem um detalhe, porque poderia ser, como poderia não ser. Mas por que levantaram isso? Porque a classe socioeconômica cultural deles era absurdamente diferente, né? Ele era um milionário e ela era uma garota de programa. Então, mas tem um detalhe, eles não sabiam que ela era uma garota de programa, os amigos, né, no início. Mas tem um detalhe, garota de programa ou não, ele se apaixonou por ela e ele casou com ela. Então, a partir deste momento, ela deixou de ser garota de programa e passou a ser a senhora... esqueci o sobrenome dele, eu nem sei se Matsunaga, eu acho que é até o sobrenome dele mesmo, né? E passou assim, ser a esposa, ponto. E aí se apaga o passado. Depois eu vou até fazer um vídeo, quando eu falo se apaga o passado, hoje eu vi uma matéria que fala da Bruna Surfistinha, que ela tá grávida, tá noiva, tá grávida, e que muita gente começou a julgar, né, a maternidade com
o que ela foi no passado. Foi garota de programa? Foi. Nunca escondeu de ninguém, aquela coisa toda, a Bruna surfistinha, eu tô falando. E o que é que tem a ver, né? A maternidade agora com a ser garota de programa lá no passado. A mesma coisa o caso da Elise. Ela foi garota de programa, mas a partir do momento que ele tirou ela da prostituição e casou com ela, ela deixou de ser garota de programa. A questão é assim, o passado nem sempre fica no passado. E muitas vezes, até num julgamento, numa situação como essa, né, desse crime, isso vem à tona. Então, por isso que eu falei que tem o antes, o durante e o depois, né? Porque isso acabou vindo ali à tona e com um peso gigante no próprio julgamento. A outra questão, criticam tanto, e eu não estou aqui para defender nem para criticar, contra fatos não há argumentos, mas a sociedade fala tanto da prostituição, por exemplo, e das amantes. Deixa eu até levantar uma questão aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho. Eu até tenho essa informação que eu vi esses dias. Peraí. Falam tanto das garotas de programa e falam tanto das amantes, da infidelidade, não importa, porque você pode trair tendo uma amante fixa, você pode trair com garotas de programa, enfim, né? E aí entra a questão, eu ia falar agora, é traição do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo eu pergunto, será? Aí vai, né? Várias teses surgem aí. Mas aí vem assim, vai ter um grupo que vai falar, mas tem um estudo, eu até li esses dias, que falava o seguinte, que as esposas traídas, quando descobrem a traição, elas tendem a perdoar e vida que segue, né? Não é assim tão fácil, não tudo bem, né? Mas elas perdoam num número muito maior, numa porcentagem muito maior, quando essa traição, esse caso extraconjugal, ele aconteceu com uma garota de programa. Mas já não tem o mesmo resultado e não tem o mesmo desfecho quando o homem traiu com uma amante. Simplesmente pela questão do vínculo, né? E eu disse, quando o homem traiu, alto lá. Hoje as mulheres estão traindo, tá ali, ó, para e passo, né? E tem um detalhe. Se existem as garotas de programa, a prostituição, né, a profissão mais antiga do mundo, é porque tem clientes, concorda? Então, elas são o bicho-papão mesmo? Ou elas estão simplesmente, né, prestando um serviço porque tem a demanda? Então, a garota de programa ela é julgada. A prostituta é o monstro da sociedade. Mas e o cara que procura? Que grande parte das vezes, segundo 1000 casos aí, entrevistas, que a gente vê as garotas de programa falando, que a grandíssima, tenho até livros aqui com isso, grandíssima maioria é redundância, mas sim, né, mas absurdamente o número de clientes que procuram as garotas de programa são casados. Mas a sociedade não julga esses homens casados que procuram as garotas de programa, mas sim as garotas de programa que são as destruidoras de lares, tanto quanto as amantes. Então, peraí que eu vou construir isso daqui com vocês. O que eu abri aqui, né, que falam tanto, mas a garota de programa, a prostituta, a acompanhante de luxo, enfim, é tudo a mesma coisa. Só mudam o nome, né? E a amante são todas
vagabundas, destruidoras de lares? É mesmo? É mesmo que você pensa assim? E o presente de Deus, o alecrim dourado, é o alecrim dourado, né? Opa, opa, né? Eu vou vender, sei lá, pastel, vou montar uma barraca de pastel. Se ninguém vai comprar, se ninguém nunca me procura, para que eu vou todos os dias ali vender pastel na esquina? É porque tem quem queira comprar, não é? Porque senão eu iria uma vez, duas, três, na outra semana eu ia falar, putz, preciso trocar, vou fazer outra coisa, vou vender pipoca, porque pastel ninguém quer. Então, se tem a prostituta e a amante, é porque tem que procure. E muito provavelmente é o seu marido. Não é por nada não, mas alguém tem que dizer. E aí o que eu abri aqui, aí assim, não, aquela vagabunda, aquela amante sem vergonha, né? Mas alto lá, olha aqui. Brasil é o segundo país que mais trai, local preferido de infiéis. E aí tem aqui, né? Tem o ranking, tem idade, tem lugar, tem um monte de coisa. Brasil lidera ranking de traição na quarentena. Brasil é o país com mais usuários novos em site de traição. Brasil, traição, drive-thru, os novos casos extraconjugais. As vendas totais de preservativo caíram 20%. Quem trai mais, homem ou mulher? Hoje tá ali, ó. Tá quase igual ali. Estatísticas de traição, sites de detetives. 70%, ó, do site metrópolis.com. 70% dos casados que traem pretendem continuar. Vixe, agora eu vou ter que abrir a matéria, né? Porque não consegui ler tudo. Peraí. Após a pandemia. 70% dos casados que traem pretendem continuar após a pandemia, diz a pesquisa. Site focado em relações extraconjugais aponta aumento de inscrições durante a quarentena com 35 mil novos membros por semana. E aí as estatísticas são grandes, muitas. E eu nem precisaria ler essas estatísticas, porque, como eu disse no começo do vídeo, e quem me conhece, quem me acompanha, sabe que este é o meu nicho de atuação, de trabalho, né? Então, ela era garota de programa, sim. E ele era um cliente. Ele era casado. Ele era casado, tinha filho, e ela, solteira, garota de programa. Veio lá, né, do Paraná, numa cidadezinha pequenininha no Paraná, veio para São Paulo, hospedava lá as chamadas dela num site, ele entrou no site, ele era casado e com filho, com família, tal, e foi fazer programa com ela, e foi de novo, e foi de novo, e foi de novo. Nesse meio tempo, ele ficou fazendo o programa com ela. Ela se tornou amante durante 3 anos e ele casado. Gislene, você tá julgando? Eu não tô julgando nada. Eu tô contando os fatos. Se você quiser, você pode julgar aí de acordo com seus critérios. Porque cada julgamento é de acordo com os critérios de quem julga, né? Então, ela prostituta, ele casado com família, esposa e filha, e ficou com ela durante 3 anos. Separou da esposa, casou com a prostituta. Aí, bem resumidamente, né? Vira e mexe, ele jogava, era um conto de fada, assim, né? O casamento, verdadeiro contos de fada. Ela era tratada como princesa, tinha tudo e mais alguma coisa. O cara era milionário, né? E ela teve a vida que ela sempre sonhou,
dentre estes aspectos. Mas vira e mexe, né, dentre este sonho de princesa, vira e mexe de gata borralheira a princesa, dentre este universo, vira e mexe tinha uns arranca-rabos e ele jogava na cara dela de onde ela tinha vindo, né? E que, né, enfim, as agressões verbais, morais, psicológicas e enfim, aí ela engravidou, constituíram uma família de fato, né? Papai, mamãe e filhinha. E o que aconteceu, né? Dando um salto aí, vocês, que para quem não acompanhou na época, assiste ao documentário da Netflix. Ela começou a suspeitar que ele tinha uma amante, colocou um detetive. Sim, ele tinha uma amante que também era uma garota de programa do mesmo site que ela tinha sido. E aí deu todo o desfecho que deu. Resumindo a história. E aí veio o crime e tal, matou, tal, para se livrar do corpo, né, esquartejou, e enfim, aí todo mundo já sabe o restante da história. O crime em si não é o que eu quero comentar, mas esse crime poderia ter sido evitado? Sim, no documentário ela até diz, né, no julgamento. Sim, ela poderia ter evitado e ela sabia disso, e todos nós sabemos. Mas por que não fez? Né? Então eu vou ler algumas das considerações que eu coloquei. Então eu disse que eu estava com muita raiva assistindo, porque, sabe, aquilo não fazia sentido. De gata borralheira a princesa e de repente criminosa, mas ela não sabia como é que funcionava esse universo. Gislene, você tá julgando a Elise? Não tô julgando a Elise. Eu tô pegando o caso da Elise, levantando possibilidades, né, em cima do que aconteceu, para que outras Elises e outros Marcos não sejam esquartejados, picotados, e que outras Elises não passem 20 anos, 19 anos, 11 meses e um dia presas. Então, né? Então, é um misto de por que ela fez isso? E eu disse assim, que podia ser que eu mudasse de ideia no decorrer de, né, assistindo aos episódios, mas que por enquanto era essa a minha ideia. E aí eu disse assim, essa Elise parece que tinha perdido todos os neurônios para fazer o que fez. Sim, sabe por quê? Como eu relato aqui, ela perdeu a chance de usar o raciocínio. E aí eu disse aqui, de gata borralheira princesa, mas o emocional fez... Porque é o sonho de toda mulher, gente. Querer um cara que cuide dela, que seja presente, que... Um homem rico, inteligente. E que tinha todo esse cuidado mesmo, né? E ela via isso durante os 3 anos em que eles foram amantes e que ele tirou ela da prostituição. E ela pensou, eu penso que ela pensou, que isso seria para sempre. E quando ela se deparou com uma realidade que começou, né, ao longo do tempo a mudar, ela não soube lidar com isso. Então, eu vou parar esse vídeo e eu vou voltar na parte 2, tá? Já volto. Até já.